Bom, esse é o início de um dia de trabalho meu, aqui fazendo minhas coisas, escrita e desenho e tudo mais. E eu achei que seria interessante registrar, só como experiência mesmo, ver o que acontece, fazer um estúdio vlog, como as pessoas chamam. E de repente, se funcionar, se eu achar legal fazer, eu vou manter periodicamente aqui no canal, porque é uma forma de eu falar de assuntos mais informalmente, falar mais o que vem na minha cabeça, de coisas momentâneas, coisas que não cabem nos vídeos, e mostrar um pouquinho também do meu processo criativo, mostrar como eu faço para fazer os vídeos, para fazer os exercícios de escrita. Então, se eu achar que vale a pena para mim e para quem for assistir, eu mantenho. De vez em quando eu faço uns registros desse. Bom, agora é hora de gravar o episódio da semana do Planos em Prática. É uma história, essa história atual é uma que está levando mais tempo do que eu pensava para fazer, a história do Zimri, mas eu estou assumindo que enquanto ela estiver interessante para mim, ela está interessante também para quem está acompanhando. Então não estou forçando muito a barra para ela terminar e não estou acelerando nenhuma etapa da história, estou deixando correr. E ainda assim a história agora está se aproximando do desfecho, eu acho que o resultado ficou ótimo. E o mundo, o universo ali onde eu desenvolvi a história, eu pretendo usar em outras, e os personagens também, alguns que eu introduzi agora na história. Então agora eu vou passar algumas horas aí elaborando mais um pedacinho dela, e aí depois é editar. Eu não estou tendo uma reserva muito grande de episódios, porque eu voltei das férias, então agora eu praticamente estou gravando o episódio que vai sair no final da semana. Então, bora trabalhar! Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa querida série de exercícios de escrita criativa. A gente continua com a história do Zimri. Se você não está acompanhando desde o primeiro episódio, o link está aqui embaixo na descrição. E a ideia hoje é a gente fazê-lo chegar, enfim, até o Zamet. Então nós vamos pensar em alguns acontecimentos ali no estabelecimento da Viperina e algumas coisas que podem beneficiá-lo e dar alguma pista para ele conseguir chegar, enfim, até o Zamet. A gente vai fazer uma pequena jornada pela cidade e colocar em prática aquele diálogo que a gente escolheu no início da história para usar. Vamos lá então ver onde a gente parou. Então a gente tem uma questão acerca da reação do Zimri diante da pergunta da Viperina. Ela oferece ajuda e pergunta: o que eu posso fazer por vocês? Mas eu não vejo o Zimri abrindo o jogo logo de imediato. Ele pode ter a ideia da Viperina ser uma pessoa legal, apesar dos boatos acerca dela. Estou pensando aqui agora como é que eu posso resolver isso. Mas eu acho que eu preciso estabelecer melhor a reação dele quando ele vê o letreiro no início ali, antes dele chegar no ato, porque ele olha o letreiro antes dele entrar, né? E ele pensa, pode ser um bom lugar para começar, mas começar como? O que ele faria ali dentro? Ele ia perguntar para os frequentadores sobre o Zamet? Isso não faz muito sentido, pelo que eu penso agora. Então eu acho que a questão aí seria justamente valorizar mais essa quebra da expectativa que eu resolvi colocar na história depois que eles entraram, que seria ela ser mais próxima do Bagatelo do que do Zimri. Então ele ficaria meio assim sem entender porque o Bagatelo está querendo ir até ali. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho como é que eu faço. Ali tem eu, só que eu estou aparecendo pela webcam, que está no cantinho aqui. E eu uso o OBS, que é esse programa que a galera usa para fazer gameplay. Então é aqui que eu faço meu esquema para poder fazer as histórias e mostrar o meu rosto ao mesmo tempo e tudo mais. Para mim, esses exercícios de escrita são uma espécie de gameplay. A diferença é que eu estou criando os personagens, o cenário, a trama, mas tem tanta graça quanto qualquer game que eu já joguei. Estou aqui no meio da edição do episódio, já acabei de gravar tudo. E como eu passo um tempo considerável escrevendo e gravando, eu procuro minimizar o esforço na hora da edição. E como eu trabalho no OBS, ele me permite mudar a posição da câmera ou dos elementos na tela, botar uma vinheta se eu precisar, isso tudo sem precisar adicionar na edição. Então fica basicamente na edição, o trabalho é o jump cut, é cortar aquilo que eu não preciso, acelerar as partes que eu estou escrevendo, e adicionar uma trilha no fundo. Então não demora tanto assim. É até bem tranquilo de fazer. O que demora é renderizar. Bom, dia seguinte, eu acabei aqui de editar e renderizar o Planos em Prática dessa semana. E agora eu vou gravar um vídeo para quarta que vem,
eu vou continuar a gravar uma série que eu estou fazendo sobre escrita com e sem planejamento, as diferenças, vantagens e desvantagens. Eu só vou esperar um pouquinho mais para a vizinhança acalmar, porque esse horário passa mais carro, tem mais cachorro latindo, tem mais gente falando, e daqui a pouquinho então eu vou fazer essa gravação. Esses geralmente são os critérios que a gente usa para escolher as cenas que cada um vai escrever. Então é isso, de uma maneira bem superficial, bem básica assim, eu falei do nosso processo de planejamento. Essa etapa costuma levar bastante tempo, do momento que a gente tem a ideia inicial até a gente declarar que é hora de começar a escrever, passam-se ali 1 mês, 2, 3 meses. Então, boa parte do nosso processo de escrita de uma história nova é dedicado ao planejamento. E eu posso, inclusive, no final dessa sequência, mostrar o nosso Trello, o Trello da nossa última história, do nosso último livro, mais como um exemplo mesmo, vai ficar mais fácil de entender o que eu falei aqui. A gente continua nossa conversa na semana que vem, agora falando sobre as vantagens e desvantagens da escrita com planejamento e falando também de algumas dicas, alguns macetes, alguns truques que a gente usa que facilitam o nosso processo. Mais um vídeo dessa série de escrita e planejamento gravado. Eu pretendia fazer outro logo em seguida, mas não vou não. Eu já tenho 2 na fila, preciso editar esses, e eu tenho algumas horas agora livres que eu vou usar para fazer um brainstorm para um projeto que a gente está tocando em paralelo. Eu e a Flávia, a gente vai relançar o Alice Black pela nossa nova editora. Mais para frente a gente vai fazer uma série de vídeos aqui contando os detalhes do processo. Está sendo muito interessante para a gente, um aprendizado. A gente nunca relançou, nunca fez uma segunda edição de nenhum trabalho. Então para a gente está sendo uma descoberta, e a possibilidade de caprichar e de melhorar uma história que a gente tem tanto carinho e que a gente se empenhou tanto para fazer a nossa primeira história juntos. Então a gente está muito animado com isso. Basicamente a gente está trabalhando nas ilustrações que vão permear o livro, o texto do livro, alguns detalhes, algumas mudanças na capa, e a gente tem uma nota de autores, uma nota dos autores. Eu e a Flávia, a gente quer escrever algumas palavras, tanto em agradecimento aos leitores antigos, quanto para apresentar, para receber os leitores novos, por assim dizer. Então eu vou fazer um brainstorm agora de algumas ideias. A gente está fazendo bem aos pouquinhos, o processo está adiantado, o material já está com a editora, e a gente pretende que tudo esteja pronto lá na Bienal. Estava trabalhando aqui ouvindo o Moonglow, que é o álbum novo do Avantasia. Eu ainda não sei se eu gosto tanto quanto os antigos ou não. Eu sei que era um projeto solo do Tobias, então ele fez sem muita pretensão, e depois ele viu que estava parecido demais com o Avantasia, ele preferiu lançar sob esse nome, né? Eu gostei da participação do vocalista do Blind Guardian, o Michael Kiske está bom como sempre, excelente como sempre. Agora, isso aqui ficou impagável. Eles fizeram uma versão para Maniac aquela música tema do Flashdance, só que com a participação do Tobias e o Eric Martin, que é o vocalista do Mr. Big, né? Isso ficou muito bom. Essa foi para minha playlist direto, o resto eu preciso ouvir mais. Só uma prévia aqui das ilustrações que já estão praticamente prontas para o livro. Nós temos essas 4. Sendo que as preferidas minha e da Flávia são essas 2. Vão ser mais ou menos 10 ilustrações, e eu pretendo finalizar nesse feriado do Carnaval agora. Vai ser o meu principal objetivo para poder mandar logo essas ilustrações para a editora. É basicamente o que falta, as ilustrações e o textinho de apresentação da nossa parte. E tem outros detalhes que a gente vai ficar corrigindo e revendo e aprovando até o final do processo. Bom, então foi isso. 1 dia e meio de trabalho aqui. Eu pretendo fazer mais vídeos nesse formato mais para frente. Talvez agora nesse feriado do Carnaval, onde eu vou ter que finalizar todas as ilustrações. Fosse interessante mostrar, né, um pouquinho do processo. Lembrando, é claro, se você não conhece o canal, aqui a gente tem vídeo às quartas-feiras com dicas de escrita, desenho, comentários sobre arte, cultura, literatura, e aos sábados a nossa série de exercícios de escrita criativa. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.